turmas do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E nós estamos de volta aqui com as nossas aulas, com a nossa rotina da nossa aula na TV. Desejo para vocês as minhas boas-vindas. Desejo também que o ano de 2021 seja um ano de muitas novidades boas, positivas para todos nós. E vocês, como é que passaram aí o Natal, final de ano? E espero que tenha sido tudo maravilhoso, tudo perfeito. Sei que apesar das dificuldades, nós estamos juntos e juntos nós somos mais fortes. Então vamos começar nossa aula, retomar aí nossas atividades diárias, todo o nosso trabalho que a gente tem todas as terças-feiras. Hoje nós vamos estar aqui juntinhos, trabalhando mais um gênero textual que vocês já conheceram ontem e vamos reforçar algumas informações. Então peço para você que você fique bem atento, pegue seus livros, seu material e nós vamos agora mergulhar nessa aventura de descobertas. Então vem comigo, vamos lá, gente? Hoje nós vamos estar reiniciando aqui a nossa aula na TV. Então, como você já sabe, eu sou a professora Denise, eu vou estar aqui com você toda terça-feira e espero que você e eu possamos aprender muitas coisas juntos. Mais uma vez eu desejo para vocês as minhas boas-vindas, que todos vocês sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, né, gente? Você já sabe. Então, vamos começar? Primeiro, nós vamos saber aqui quais são as nossas habilidades a serem reforçadas ou conquistadas. Nós temos aqui duas habilidades bem interessantes. A primeira é localizar informações explícitas em um texto. Isso nós já fazemos há bastante tempo em muitos textos e hoje nós vamos fazer novamente essa atividade que vai ter esse objetivo, tá bom? A outra habilidade é inferir o sentido de palavras ou expressões. Você sabe que é muito importante para a compreensão total de um texto a inferência de palavras ou expressões. Ou seja, eu e você precisamos perceber, reconhecer o significado ou o sentido das palavras e expressões que estão nos textos, tá bom? Então vamos lá. Quero apresentar para vocês, na verdade vocês já foram apresentados para esse gênero textual, que é o conto moderno. Gente, particularmente esse é um dos meus gêneros textuais preferidos, porque o conto moderno é muito interessante e a gente vai descobrir algumas coisas sobre ele. Hoje nós vamos ver muitas informações sobre esse gênero, vamos trabalhar textos desse gênero textual, que é o conto moderno, e vamos ver algumas perguntinhas para que eu e você possamos ficar craques aí no conhecimento desse conto, desse gênero textual. Então vamos continuar. Você sabe que na nossa aula de língua portuguesa, nós sempre vamos iniciar com um momento muito especial, que é a nossa hora da leitura. Hoje eu trouxe para vocês uma história bem interessante. Essa história, gente, ela faz parte de uma coleção de livros infantis voltados para o seguinte objetivo: trabalhar as nossas emoções e as nossas atitudes no dia a dia. Eu achei bem legal essa coleção e eu quis compartilhar com você uma dessas histórias. Talvez nas próximas aulas eu possa trazer uma outra história da mesma coleção. Então, como você já pode ver na sua tela, a história de hoje tem como título Quando me sinto assustado. E aí eu quero conversar com você. Você já se sentiu assustado em algum momento da sua vida? Você já ficou com medo de alguma coisa? Sabia que é muito importante que eu e você possamos administrar, gerenciar esse sentimento? Porque muitas vezes o medo, a questão da pessoa ficar assustada, pode fazer com que ela se prejudique em algumas coisas. E hoje nós vamos ver de uma forma bem interessante esse tema, tá bom? Esse livro, gente, foi escrito por Tracy Moroney, tá? Não sei se é assim a pronúncia do nome, mas pelo que a gente vê, é uma escritora que não é brasileira, né? É uma escritora estrangeira. E foi publicado pela editora
porto, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá para a nossa leitura. Quando me sinto assustado, o meu coração bate tão forte como se fosse saltar do meu peito. Quando me sinto assustado, parece que todo o meu corpo treme e se arrepia, e o meu cabelo fica todo em pé. Quando me sinto assustado, apetece-me fugir e esconder-me num local onde me sinta seguro. Toda a gente se sente assustada de vez em quando. Algumas das coisas que me deixam muito assustado são as horríveis aranhas com muitas patas, os rufias da escola. Gente, eu quero chamar a sua atenção aqui nessa parte da nossa história, porque tem uma palavra aí desconhecida, não é? Que você já deve aí estar olhando, já deve estar lendo, estar se perguntando, que palavra é essa, professora? Rufias. E eu também não sabia o significado dessa palavra e fui atrás. Rufias significa aquela pessoa, aquele garoto ou garota que vai praticar bullying com a pessoa que está do seu lado, com o seu colega de classe, com o seu amigo da rua, entenderam? Então, rufia é uma pessoa que é cheia de confusão. É uma pessoa que está sempre aí tentando, né, tirar a paciência das outras pessoas. Então, não seja um rufia, tá bom? É uma pessoa briguenta. Então, vamos continuar? E ficar sozinho no escuro. Outro medo do nosso personagem, né? É normal sentir-te assustado. O medo pode ajudar-nos a fugir do perigo e leva-nos a gritar por socorro! Você já gritou por socorro em alguma vez na sua vida? Então vamos continuar. Cada um de nós assusta-se com coisas diferentes. Algumas coisas são assustadoras para mim. Podem não o ser para ti. Falar com alguém pode ajudar-me a entender que aquilo que me assustou, afinal, não é nada assustador. E por vezes, gosto de me mascarar para assustar as pessoas. Então, pessoal, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês viram que na nossa história o nosso personagem falou uma dica bem interessante para que eu e você possamos enfrentar nossos medos. Falar com uma pessoa, falar com alguém. No seu caso, você pode falar com seus pais ou seus responsáveis, não é? E às vezes uma conversa pode tirar também todo o medo do nosso coração. Então, sempre lembre o seguinte, que todas as vezes que você se assustar, você possa perceber que você não está sozinho. Procure alguém que está à sua volta, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje, né, nessa linda terça-feira, 12 de janeiro de 2021, quero dizer para vocês que nós vamos aqui trabalhar o nosso gênero textual da semana, que é o nosso conto moderno. E agora eu vou trazer para vocês algumas características, algumas informações sobre esse gênero textual, tá bom? Então, primeiramente, o que são contos? Você sabe que existem vários tipos de contos. Existem aqueles contos maravilhosos, que são os contos de fadas. Existem também os contos de terror, que são aqueles contos que são bem assustadores, não é verdade? E hoje nós vamos ver outro tipo de conto, que é o conto moderno. Então, primeiramente a gente vai ver um pouquinho sobre o que é um conto de uma forma geral. Então, contos são narrativas curtas que se desenvolvem a partir de um conflito. Diga aí na sua casa, bem alto, conflito. O que é um conflito, gente? É uma dificuldade ou problema a ser superado ou vencido
pelo protagonista da nossa história, do nosso conto. Então, sempre quando você vê essa palavrinha conflito, você vai saber que conflito se trata de um problema, de uma dificuldade, de alguma situação que precisa ser superada, tá bom? Então, vamos continuar. Elementos da narrativa. Você e eu já estudamos durante o ano de 2020 muita coisa sobre os elementos da narrativa e nós vamos só fazer aqui uma pequena observação sobre os elementos da narrativa, tá bom? Lembra dessa figura aí que a gente trabalhou bastante nas nossas atividades? É um pente, não é? Mas, na verdade, gente, a gente usa essa figura para a gente lembrar dos vários elementos da narrativa, que eu vou trazer aqui para vocês. Olha aqui, a palavrinha pente, na verdade, a gente coloca aqui como um anagrama, né? E aquela palavrinha aqui escrita na vertical, e cada uma das letrinhas representa uma palavra diferente. E aí, nós sabemos que na narrativa nós temos personagens, enredo, que é a história em si, não é verdade? Temos também a presença do narrador. Às vezes o narrador participa da história ou o narrador fica ali só contando a história. Nós também temos as indicações de tempo. Lembra que as histórias geralmente começam assim, há muito tempo atrás, em um belo dia, era uma vez. Então, todas essas expressões indicam tempo. Então, vamos lá. E nós temos também a ideia de espaço. Geralmente, os contos, eles acontecem onde? Os contos de fada. Nos castelos, nas florestas, em um reino distante, não é verdade? Já os contos modernos, eles têm mais liberdade. Eles podem acontecer, por exemplo, num shopping, podem acontecer numa avenida movimentada. Então, vamos lá? Estrutura da narrativa. Gosto muito dessa parte porque é muito importante que eu e você a gente precisa realmente compreender mais sobre a estrutura da narrativa. E eu trouxe para vocês essa figura geométrica aqui, que é um triângulo, né? Eu escondi a partezinha de baixo dela, mas é só para que você preste atenção nessa parte aqui, tá bom? A narrativa, gente, ela passa por alguns momentos importantes. O primeiro momento, que é bem aqui embaixo, que eu coloquei aqui para você, é a situação inicial. É aquele momento em que está tudo bem tranquilo. Os personagens são apresentados, você sabe onde se passa a história e está tudo bem tranquilo. O conflito, o problema ainda não surgiu. Então, a situação inicial é sempre o primeiro momento da narrativa. Depois da situação inicial, nós vamos ver que nós vamos ter a presença do conflito, que é o problema que surge na história. E todas as narrativas, elas vão passar por isso. Vai ter uma situação que precisa ser resolvida, não é? E aí nós temos o ponto alto da nossa história, que nós chamamos de clímax, que é aquele momento de maior tensão lá na nossa narrativa, que é aquele momento que você pensa assim, o que será que vai acontecer? Será que o mocinho, que o personagem principal vai conseguir? Vai escapar? Vai vencer? Todas essas dúvidas, elas vêm se intensificar no momento que nós chamamos de clímax da história. É aquele momento que você fica pensando que algo vai dar errado. O que está acontecendo? Então, vamos lá. Para terminar a nossa estrutura da narrativa, nós temos sempre o desfecho, que é o final da história, que conta como todos os personagens terminam, tá bom? Então, essa é a nossa estrutura da narrativa. Mas eu queria trazer para vocês mais informações sobre o conto moderno, gente. Conto moderno. Conto moderno são todos aqueles contos que ganham versões mais modernas ou que possuem temas e recursos cada vez mais modernos. Por exemplo, num conto moderno você pode ter a presença de um celular, pode ter a presença de outras coisas que vocês não veem no conto tradicional, né? O conto tradicional é sempre um castelo, é sempre uma floresta. Já no conto moderno, não. O conto moderno, ele se utiliza até mesmo das situações do dia a dia da nossa atualidade. Então, quero que vocês prestem bem atenção nisso, tá bom? Então, vamos lá, gente. Para lembrar, pessoal, nem todos os contos modernos seguem a mesma estrutura dos contos tradicionais. Lembra que eu falei para você que o conto tradicional, as narrativas, elas têm aquele momento, conflito, clímax e tudo? Naquela estrutura ali, nem todos os contos modernos são assim, tá bom? Mas a maioria também segue esse sistema aqui. Então, vamos continuar.
características do conto moderno. Vamos lá? Primeira característica, o vocabulário e os temas tratados dentro desse texto, do gênero conto moderno, são sempre atuais. Eu pesquisando algumas coisas para vocês, vi contos modernos falando até mesmo da pandemia que a gente viu. Em outra oportunidade, a gente pode até ver um texto desses, vai ser bem legal. Outra característica é que esse conto moderno, ele mistura realidade e magia. Lembra que eu falei para vocês que ele pode trazer para vocês, por exemplo, questões do dia a dia da gente? Então, ele vai misturar a realidade, mas também pode trazer magia. Outra característica é que ele apresenta sempre também o outro lado da história. Uma das coisas interessantes dos contos modernos é o seguinte, às vezes o autor de um conto moderno, ele pega um conto de fadas e ele vai transformar esse conto de fadas, trazendo para nós um outro ponto de vista. E é aí que a gente se diverte. Essa é a grande graça do conto moderno, porque a gente vai ver a história que a gente está acostumado a assistir, está acostumado a ler nos livros, mas a gente vai ver de uma outra forma totalmente diferente, tá bom? Vamos continuar? Exemplo de um conto moderno. Trouxe para você um conto que você já trabalhou ontem com a professora Tatiana, mas agora nós vamos ver de uma outra forma esse mesmo texto, tá bom? Vamos lá? Conto de fada da mulher moderna. Vamos fazer nossa leitura. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia de autoestima, que enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me o encanto e transformou-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã a saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta. Gente, esse texto é do Luiz Fernando Veríssimo. Como sempre, ele trazendo para a gente aqui sempre crônicas e também até contos modernos como esse, né? Trazendo aí para a gente uma pitadinha de humor. E aí você viu que nossa princesa, ela é um pouco diferente das princesas que a gente vê nos contos de fadas tradicionais, não é verdade? E aqui, gente, nós temos algumas perguntinhas para vocês, tá bom? Sobre o texto. Na atividade de hoje, nós vamos explorar um pouquinho sobre o sentido de palavras ou expressões encontradas no texto. E eu trouxe para vocês duas palavrinhas do texto para que eu e você possamos aí tentar descobrir o sentido delas, tá certo? Então vamos lá? Nossa primeira palavra é a palavra autoestima. O que você acha que significa essa palavra? Então, nós temos aqui um trecho do nosso conto moderno, que diz assim, olha só. Uma linda princesa, independente e cheia de autoestima. Nossa, o que será que significa essa palavra autoestima? Eu vou te dar um tempinho para você pensar, conversar com alguém de casa, ou mesmo pesquisar aí na internet ou no dicionário e trazer para a minha resposta. 2 segundinhos aí para você obter aí o significado dessa palavra. Vamos lá? Então, pessoal, já pensaram aí sobre o que pode significar essa palavrinha autoestima? Olha, ela era uma linda, como diz aqui no trecho, né? Era uma linda princesa, independente e cheia de autoestima.
A gente já trabalhou em uma aula passada que essa palavrinha auto significa algo que você faz por si mesmo, não é? Não é verdade? E estima, o que significa a palavra estima? Se eu disser assim, olha, os meus alunos lá da escola Darcy Pereira de Carvalho são muito estimados por mim, pela gestão da escola. O que significa isso? Ah, você é muito estimado, quer dizer que você é uma pessoa querida. Você é uma pessoa que todos gostam de você. Então, vamos lá para a nossa resposta? Vamos lá? Autoestima significa amor próprio, autoconfiança, alguém que se valoriza. Então, gente, uma pessoa que tem autoestima, ela sabe o seu valor, ela considera que ela é uma pessoa importante e ela gosta de si mesma. Isso é ter autoestima. E é muito importante que todos nós tenhamos autoestima. Sabe por quê? Às vezes uma palavrinha aqui, outra ali, pode ferir você, pode te deixar chateado, mas se você tem autoestima, se você tem amor próprio, você vai sempre se valorizar e você vai sempre saber que você é uma pessoa de valor. Então, tenha sempre como a nossa princesa moderna autoestima, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima palavrinha? Olha só, gente. A nossa próxima palavra é a palavra asquerosa. A palavrinha asquerosa está no nosso texto também. E tem aqui um trechinho que eu trouxe para vocês, tá bom? Vamos lá? E transformou-me nesta rã asquerosa. Quem está falando aí no momento é a rã. Lembra que a princesa estava lá, tranquilinha, olhando o lago do seu castelo, não é verdade? E de repente ela se encontra com a rã. E a rã vai explicar para ela que, na verdade, ela não é uma rã. Ela foi um príncipe muito bonito, que uma bruxa má lançou um feitiço nele e ele acabou se transformando naquela rã. E ele fala, ele mesmo se classifica, ele mesmo se define como uma rã asquerosa. Você já ouviu essa palavra, asquerosa? O que será que significa essa palavra? Então, eu vou te dar aqui alguns segundinhos para que você faça a mesma coisa que nós fizemos na primeira palavrinha. Lembra? Você vai pensar um pouco, pode também conversar com alguém aí perto de você. Você pode pesquisar no dicionário ou na internet. 2 segundinhos para você pensar e já já a gente conversa de novo, tá bom? Vamos lá, pessoal? Já conseguiram aí identificar, descobrir o sentido, o significado da palavrinha asquerosa? Vocês estão prontos? O que será algo asqueroso, gente? Então vamos aqui verificar? Vamos lá? Asquerosa significa algo repulsivo, algo que dá nojo, algo repugnante. Algo que quando você olha, você diz assim, eca, já viu isso? Você já fez isso? Então, algo asqueroso é isso, algo repulsivo, que você não aguenta olhar, você não aguenta chegar perto. É algo asqueroso, que você diz, aquele nojinho que dá, não é? Então, pessoal, essas 2 palavrinhas eu separei para vocês, para que vocês tivessem a oportunidade de pesquisar e descobrir o significado delas. Mas também eu queria chamar a atenção que no nosso texto nós temos uma parte bem interessante, bem engraçada, né? Lá na última parte do nosso texto, você vê que a princesa estava ali saboreando pernas de rã à saltê. E aí eu queria perguntar para você, o que será que aconteceu com o príncipe, com a rã, que na verdade era um príncipe, transformado em rã? O que será que aconteceu com ele? E aí, gente, a gente vai descobrir o seguinte, que a nossa princesa pegou a rã e fez dessa rã um prato francês.
E aí tem a expressãozinha lá, não é? Pernas de rã saltê. E eu fui pesquisar o que significa essa expressão. Fala que é como se você pega um tipo de comida, um alimento, e você coloca esse alimento numa panela com óleo, frigideira, com óleo bem quente. Então, em outras palavras, trazendo para o nosso português, ela comeu foi perna de rã frita mesmo, gente. E essa expressão saltê é uma expressão da culinária francesa, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui o nosso texto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham apreciado bastante esse nosso momento. E agora, gente, chegou um momento também muito especial. É o momento que nós vamos ter aqui o nosso intervalo, tá bom? Só que antes do nosso intervalo eu quero falar com vocês algumas coisinhas, pessoal. Na nossa próxima aula, nós vamos ter um momento aqui que é o nosso para casa. Então, eu quero que você já vá pegando aí o seu livro. Nós vamos usar o livro C, nós vamos usar o livro Jade. Pegue seu caderno, pegue seu material, lápis, borracha, tudo que você precisar, porque nós vamos aí estar trabalhando bastante nessa aula de hoje, tá bom? Então, eu quero mais uma vez aqui dizer que eu estou muito animada, muito feliz com o nosso retorno. Desejo que você preste bastante atenção em cada uma das nossas aulas e que a cada momento a gente possa aprender realmente bastante. Então, esse tempo que nós temos agora é um tempo importante para que você possa ir aí ao banheiro, possa tomar aí o seu cafezinho, caso você ainda não tenha tomado, não sei que horas você está assistindo essa aula, mas que você possa estar preparado, possa estar ativado para nosso segundo momento, tá bom? Pegue o seu material, veja aí tudo que nós vamos precisar, livro Jade, livro C, livro para ler e reler também, que nós vamos utilizar. Você que tem em casa, aproveita para a gente fazer esse momento aqui, tá certo? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, é muito bom estar com vocês novamente, tá bom? Estamos de volta para o nosso segundo momento da nossa aula de língua portuguesa. Então, estão preparados? Estão aí atentos? Então, vamos lá, porque nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para descobrir. Outro texto para a gente ver também, para a gente conhecer. Eu espero que vocês se divirtam bastante e também aprendam muita coisa, tá bom? Então, vem comigo que a gente vai dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá. Então, gente, eu já coloquei aqui na tela e nós já vamos iniciar com um outro conto moderno, tá bom? Então, nós vamos conhecer agora mais um conto moderno para que a gente possa responder as perguntas que vão estar propostas aqui para nós, tá certo? E aqui nós temos um conto moderno que tem como título o seguinte título, olha só. Chapeuzinho Vermelho nos tempos modernos. Esse texto é de Imar Pereira de Carvalho Almeida. Então, você percebe que o conto moderno, ele pode ser tanto uma adaptação de um conto tradicional, como é o conto da Chapeuzinho Vermelho, como também pode ser um conto diferenciado, tá bom? Como a gente viu antes, tá certo? Então, vamos lá. Trim, trim, o celular da Chapeuzinho Vermelho tocou. Alô, mamãe? Filha, você enviou a mensagem para sua avó avisando que irá até lá? Sim, mamãe, pelo WhatsApp, e ela está me esperando. Filha, copie da internet uma receita de bolo de cenoura para mim? Sim, mamãe, copio. Depois vou levar a cesta de doces para a vovó. Tudo bem, filha. Chapeuzinho Vermelho pegou a cesta e se despediu de sua mãe. Tome cuidado, filha, disse a mãe. Eu vou pra casa da vovó. Lá, 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 lá. Ela estava cantarolando, né? Cantarolava Chapeuzinho.
Quando ela chegou para atravessar o parque, lembrou de um conselho de sua mãe. Filha, ande pela pista de bicicleta e não pelas árvores, pois existe o boato que o lobo mau está à espreita para roubar celulares. Quando Chapeuzinho Vermelho passou perto da lagoa, o lobo mau estava tão concentrado no WhatsApp que nem percebeu. Chapeuzinho Vermelho visitou sua avó e, ao voltar para casa, quando se aproximava da lagoa, o lobo mau pulou em sua frente e disse: "Me passa o celular." Como ela estava sozinha, ficou muito assustada e passou o celular para o lobo mau. Nisso, ele saiu correndo e deu de cara com o guarda do parque, que desconfiou da atitude do lobo. Chapeuzinho se aproximou e disse ao guarda: "Senhor, o lobo mau está com o meu celular." "Devolva o celular da menina, lobo," falou o guarda. "Não estou com o celular de ninguém, somente o meu," respondeu o lobo. No mesmo instante, o celular da Chapeuzinho Vermelho tocou e ela reconheceu o toque. O lobo mau ficou todo sem jeito, pois era a mãe da Chapeuzinho Vermelho que já estava preocupada com ela. Então, o guarda do parque prendeu o lobo mau e encontrou o celular da menina na mochila do lobo. E a menina voltou para casa em segurança. Então, gente, que texto engraçado, né? Você está vendo como é que a possibilidade infinita que os contos modernos nos trazem. Você também pode produzir contos modernos aí na sua casa. Pensa num conto de fadas que você gosta, mas que você também tem vontade aí de modificar, colocar alguns temas atuais, como foi o caso aqui da nossa Chapeuzinho Vermelho, né? Toda conectada na internet, falando com a vovó pelo WhatsApp. E o lobo mau, em vez de querer comer criancinhas, devorar a vovozinha, o que ele fazia? Roubava celular. Esse lobo era mau mesmo, né, gente? Então, vamos lá. Chapeuzinho Vermelho fala com sua avó através de qual recurso? Essa pergunta é muito fácil. Lembra para vocês que eu falei que um dos nossos objetivos da aula de hoje era encontrar informações explícitas no texto? Então, e essa aqui é bem fácil, gente. Tem aqui algumas alternativas para vocês. A Chapeuzinho Vermelho falava com a avó através de uma carta, um e-mail, celular ou bilhete. O que você acha? Muito fácil, não é? Então, eu vou te dar um segundinho para você pensar e já já a gente traz a resposta, tá bom? Vamos lá, pessoal? Vocês já conseguiram aí a resposta da nossa pergunta? Qual era o recurso utilizado por Chapeuzinho para falar com sua avó? Vamos para a nossa resposta? Olha só, gente. A Chapeuzinho falava com a sua avó através do celular. Lembra que ela usava até um aplicativo de conversas que ela coloca no texto, que ela cita no texto? Então, muito bem. Vamos para a nossa próxima pergunta? O que a mãe de Chapeuzinho Vermelho pediu para ela pesquisar na internet? Lembra que no começo da nossa história, a Chapeuzinho Vermelho estava conversando com a sua mãe. E ela deu algumas orientações, fez algumas perguntas, não é? E também ela fez um pedido. Ela pediu para que a Chapeuzinho Vermelho pesquisasse alguma coisa na internet. E eu vou colocar aqui as alternativas. A mãe da Chapeuzinho Vermelho pediu para ela pesquisar um poema. Letra B, uma canção. Letra C, um conto. Ou letra D, uma receita? O que você acha? Você se lembra na história? O que a mãe da Chapeuzinho pediu para que ela pesquisasse na internet? Vou te dar um tempinho para você pensar. Vamos lá? Vamos voltando para a gente fazer aqui o nosso momento, para a gente saber aqui a nossa resposta, não é? Então, gente, a mãe da Chapeuzinho Vermelho pediu para que ela pesquisasse
na verdade, uma receita, né? A receita de bolo de cenoura, se eu não me engano. Então, você precisa perceber que essas informações, todas elas estão no texto. São aquelas informações explícitas, não é verdade? Vamos lá? Temos mais uma perguntinha para vocês. Nesta versão do conto de fadas, o que o lobo mau faz? Essa pergunta é muito fácil também. E eu vou trazer aqui para vocês algumas alternativas, tá bom? Letra A, faz mingau. B, rouba celular. C, devora pessoas. Ou D, sopra sobre casas. Você sabe que o personagem do lobo, ele também participa de outras narrativas, não é? De outros contos de fadas, como por exemplo dos Três Porquinhos. Além também de participar da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, nesse conto de fadas moderno, né, na verdade, o que o lobo mau faz? Ele faz mingau, ele rouba celular, ele devora pessoas ou ele sopra sobre casas? Eu vou te dar um tempinho para você fazer aí a sua escolha e trazer para nós a resposta, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos voltando aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Então, nós temos aí, o que o lobo mau faz aí nessa história, gente? Então, vamos para a nossa resposta? A resposta é a letra B. Nesse conto moderno, o lobo mau rouba mesmo é celular. Olha só, né? Então, nós precisamos entender o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que os contos modernos, eles sempre vão estar trazendo temas atuais? Então, aqui ele está falando sobre a questão da segurança, né? Da questão da pessoa ter o seu celular roubado. Também ele está falando acerca do dia a dia e o uso do celular no dia a dia das pessoas. Você viu, a Chapeuzinho Vermelho, ela vai usar o celular para conversar com a vovó, para conversar com a mãe dela, não é verdade? Então, esses temas atuais, eles sempre vão estar permeando o gênero conto moderno. Sempre vai ser dessa forma, tá bom, gente? Então, pessoal, nós vamos agora para o nosso momento muito especial, que é a leitura da semana. O que eu quero que você faça agora? Você que tem lá aí na sua casa o livro para ler e reler, pegue esse livro agora, tá bom? Pegue o livro, porque agora a gente vai fazer uma leitura bem especial aqui na nossa aula. E você vai abrir o seu livro para ler e reler na página 127, tá bom? Na página 127. O texto que nós vamos ler hoje, ele tem como título o seguinte: Contra-atacar. O que significa contra-atacar, gente? Lembra do seguinte, olha, atacar, ataque, né? É quando você faz algo, né? Você vai investir contra alguma coisa, você vai atacar. Contra-atacar é a reação de alguém que está sendo atacado. E esse texto, ele foi escrito por Daniela Arraes e Estevão Bertoni, tá bom? Esses dois autores se juntaram, fizeram esse texto em uma colaboração para o jornal Folha, tá certo? E agora a gente vai fazer a leitura. Você já encontrou o seu texto? Já está com ele aí? Ótimo, pois vamos lá. Do piolho na cabeça, a frieira nos pés, saiba como se defender de bichinhos que causam doenças. Então, gente, por esse subtítulo, você e eu já podemos imaginar sobre o que esse texto vai falar, não é verdade? Nós vamos falar sobre algumas doenças que as crianças, as pessoas em geral, podem estar sujeitas, tá bom? Vamos começar a nossa leitura? Se sua cabeça não para de coçar, seu pé tem uma bolinha identificada ou um mapinha está sendo desenhado no seu corpo. Cuidado! Você pode estar com um bichinho, mas nada de sentir nojo nem vergonha. Piolho, olho de peixe, bicho geográfico e frieira
são doenças comuns entre crianças, principalmente nas férias. Nesse período, meninos e meninas ficam mais à vontade, pisam em areia suja, descalços, brincam com animais e compartilham objetos como pentes, bonés e presilhas. Tudo isso abre caminho para que um exército de vírus, bactérias e fungos ataque. O jeito é tratar a doença com o médico logo que o bicho ataca. Por isso, fique atento às coceiras na cabeça e no corpo, vermelhidão e inchaço nos olhos, feridas e ardências nos pés e manchas espalhadas pelo corpo. Então, pessoal, esse aqui é o nosso texto da nossa leitura da semana, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar a leitura compartilhada, que é aquela leitura que você sempre vai estar convidando alguém para fazer juntinho de você. Você vai pegar o seu texto, você vai apresentar esse texto para alguém, vai ler com essa pessoa. Vocês podem combinar, um lê uma parte, o outro lê a outra parte. Depois vocês podem trocar, a parte que você leu, a outra pessoa vai ler. Tudo isso para que a gente faça esse momento, porque é importante que outra pessoa escute a sua leitura. Às vezes a gente está lendo uma palavrinha e a gente até lê essa palavra, mas a gente não consegue ler essa palavra de forma correta. E uma outra pessoa te ajudando nesse sentido vai ser muito importante, porque você vai perceber que a palavrinha pode ser lida de forma correta, sim. Então, hoje eu quero te estimular a pegar esse texto, fazer a leitura com alguém, tá bom? Faça a leitura respeitando os sinais de pontuação, lendo as palavrinhas corretamente, fazendo tudo certinho, porque a gente precisa aprimorar cada vez mais a nossa leitura, tá bom? Então vamos continuar. Gente, agora chegou um momento muito especial e esse momento é aquela nossa explicação do para casa. Então agora eu quero que você faça o seguinte: pegue o seu livro C e o seu livro Jade, porque nós vamos precisar muito deles agora, tá bom? Então, vou te dar um tempinho para você pegar seu material, que já já a gente volta para fazer o nosso momento da explicação do para casa. Vamos lá, pessoal, vamos voltando. E então, já estão com o material de vocês? Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar para vocês o quanto que é importante que vocês façam as atividades que são orientadas aqui na nossa aula. O professor ou professora de vocês está aguardando esse material, seja na plataforma ou seja nos grupos de WhatsApp, tá bom? Porque é muito importante que a gente veja que você está acompanhando. Você sabe que todos os dias nós temos uma atividade direcionada aqui, não é mesmo? Então, se a gente fizer todo dia uma atividade, não vai acumular e não vai ficar muito cansativo para você. Difícil é quando a gente deixa de fazer as atividades e aí vai protelando, né? Vai deixando para fazer no outro dia, no outro dia, no outro dia. E aí quando vê tem um monte de coisa para fazer e não consegue fazer muita coisa. Então, por favor, peguem o material de vocês, aí enquanto vocês estão vendo aqui a minha explicação, vocês podem até estar respondendo já no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos começar? Vamos lá, gente. Nossa primeira atividade, ela está no livro C. Você já conhece o nosso livro C, não é? Nós ainda estamos usando o livro C. Estamos ainda cumprindo o ano letivo de 2020. E você vai abrir lá na página 216, tá bom? Pegue o livro C e abra na página 216. Lá na página 216, gente, você vai encontrar a questão de número 3.
Essa questão de número 3, ela é muito interessante, porque ela vai trazer para a gente aquele mesmo objetivo que nós falamos no começo da aula, que é inferir o sentido de palavras ou expressões em um texto, numa frase, não é? E aqui nós temos uma palavrinha que ela se repete em várias frases. A palavra, na verdade, é um verbo e é o verbo virar. Olha só, gente, um verbo que colocado em várias frases, ele pode ter vários sentidos, vários significados diferentes. Agora nós vamos fazer a leitura dessas frases, observar o verbo virar em cada uma dessas frases e tentar descobrir o sentido, o significado do verbo virar em cada uma delas, tá bom? Então vamos lá fazer a leitura. Questão de número 3. Dê o significado do verbo virar em cada frase. Olha só. Letra A. Se não nos colocarem corretamente, pode virar uma confusão. O que significa a palavra virar nessa frase? Pode virar uma confusão. Olha só. Então, pensa aí um pouquinho para você responder, porque você precisa pensar. Lembra daquele processo? Pensa, conversa com alguém, não é? Pesquisa aí, conversa com um coleguinha aí da sala de aula. Então, vamos lá. Nós temos também outra frase, pessoal. Letra B. Vamos para a leitura da letra B? A professora disse para ela se virar e trazer tudo pronto para amanhã. Nesse caso, o que significa quando alguém diz assim para outra pessoa? Se vira. O que significa? Você já ouviu essa expressão? Porque aqui na frase da letra B, a professora disse para ela se virar e trazer tudo pronto amanhã. Isso aqui é muito interessante, gente, porque uma palavrinha, ela pode trazer vários sentidos diferentes aqui, dependendo do contexto da frase, não é? Então, vamos pensar um pouquinho também sobre o significado do verbo virar na frase da letra B, tá bom? Vamos para mais uma frase aqui. Vamos lá, letra C. Acompanha comigo, faça a leitura aí também na sua casa. Diz assim: não consigo virar essa chave dentro da fechadura. Alguém está tentando virar a chave dentro da fechadura, né? O que significa isso? Quando alguém quer girar a chave dentro da fechadura, o que ela quer fazer? Vamos pensar um pouquinho sobre essa possibilidade, o que significa? É interessante, não é? Tá vendo como cada frase vem trazendo o mesmo verbo, mas em cada uma delas o significado é diferente, o sentido é outro? Então, vamos lá. A nossa última frase é a frase da letra D. Vamos fazer a leitura? Cuidado para não virar esse leite no seu uniforme limpo. O que significa o verbo virar nessa frase especificamente? Cuidado para não virar esse leite no seu uniforme limpo. Então, nós temos aqui, gente, 4 frases. Temos aqui, nessas frases, o mesmo verbo, verbo virar. E aqui, em cada uma delas, ele vai ter um significado diferenciado. Então, vamos reler as nossas frases, vamos lá? Primeira frase, se não nos colocarem corretamente, pode virar uma confusão. Letra B, a professora disse para ela se virar e trazer tudo pronto amanhã. Letra C, não consigo virar essa chave dentro da fechadura. E por último, letra D, cuidado para não virar esse leite no seu uniforme limpo. Certo, pessoal? Então, agora, gente, nós vamos para a nossa próxima atividade, tá bom? E aqui eu quero que você pegue o livro Jade. O seu livro Jade é aquele livro de jogos, desafios, você lembra dele? Você vai abrir o seu livro Jade lá na página 89. Nós estamos na etapa 20.
que é a última etapa do livro Jade. Nós já estamos terminando o livro Jade, gente. Falta só um pouquinho. Será que você fez todas as atividades? Dá uma olhada depois. Vê se não está faltando alguma unidade, alguma etapa, alguma questão que você deixou de fazer por alguma situação. Faz tudo, porque nessa semana a gente está finalizando o livro Jade, tá bom? Então vamos lá. Abriu o seu livro na página 89, etapa 20, questão de número 9. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês a questão. Gente, essa leitura ela é muito interessante para mim e para você. Por quê? Primeiro, porque ela trabalha a respiração durante a leitura, que é muito importante. Segundo, porque quando a gente trabalha a leitura, e aqui a gente também vai trabalhar a questão da nossa fala mesmo. Para a gente trabalhar, aprender a falar, que a nossa leitura seja uma leitura clara, seja uma leitura compreensível, né? Que as pessoas, quando ouvirem a gente lendo, elas vão ouvir, vão compreender, vão entender. Tá bom? Então, vamos colocar aqui na nossa tela esse texto para você e eu vou fazer aqui a leitura, tá bom? O desafio é o seguinte: inspire naturalmente antes de começar a leitura de cada frase. Leia cada frase até o final, sem respirar e sem modificar a voz. Gente, esse desafio é um desafio que os meus alunos gostam muito de fazer, porque você tem que ler a frase inteira, né? Sem respirar e sem modificar a voz. E às vezes a gente não consegue, porque às vezes as frases são bem grandes, mas como o nosso livro já diz, ele é um livro de desafios. Então, é um livro para você tentar fazer, tá bom? Então, vem comigo, vamos fazer essa atividade aqui rapidinho. Essa atividade é uma atividade oral, e aí você pode combinar com o seu professor, se você manda um áudio para ele, como é que vai ser, tá bom? Então, vamos lá. Cada um com sua função. A caneta. A caneta escreve. A caneta escreve em vermelho. A caneta escreve em vermelho e o lápis escreve em preto. A caneta escreve em vermelho e o lápis escreve em preto, mas a borracha apaga tudo. A caneta escreve em vermelho e o lápis escreve em preto, mas a borracha apaga tudo que a caneta escreveu. A caneta escreve em vermelho e o lápis escreve em preto, mas a borracha apaga tudo que a caneta escreveu na folha. A caneta escreve em vermelho e o lápis escreve em preto, mas a borracha apaga tudo que a caneta escreveu na folha de papel. A caneta escreve em vermelho e o lápis escreve em preto, mas a borracha apaga tudo que a caneta escreveu na folha de papel azul. A caneta escreve em vermelho e o lápis escreve em preto, mas a borracha apaga tudo que a caneta escreveu na folha de papel azul da Mariana. E, gente, teve uma frase aí que eu não consegui, eu respirei no meio dela, viu? Você percebeu? Então, todas essas leituras aí você pode até dizer, professora, mas é muito repetitivo e não sei o quê. Mas sabe o que significa aqui, gente? Olha, você vai ler sem respirar, sem modificar a voz, lê a frase até o final. Palavras que você já está aí costumando, né? Você vai repetindo algumas e acrescentando outras, né? Para formar uma frase inteira. Você vai perceber que você está treinando a sua leitura. E isso é muito importante, gente, muito importante para você que está no 4º ano. Nós estamos aqui porque nós precisamos aprimorar a nossa leitura. E essas atividades, principalmente as últimas questões de todas as etapas do livro Jade, né? Questão de número 8, questão de número 9, questão de número 10, que são atividades de leitura, elas são muito importantes para a gente. Então, faça a sua atividade, peça para alguém perceber aí, ficar junto com você, ver como é que você está indo, como é que está a sua leitura, tá bom? Porque é muito importante, tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa atividade de casa, o nosso para casa, como você já sabe. Você vai pegar o seu para casa, vai responder, vai enviar ou no WhatsApp ou na plataforma, de acordo com como é na sua escola, tá bom? E você vai fazer isso para que você tenha aí
aprimorando aí tanto a sua leitura como também o conhecimento, né, no sentido das palavras, que é o verbo virar, que a gente estudou agora há pouco, tá bom? E essa aqui foi a nossa aula. Eu quero desejar para vocês aqui um dia muito especial, que vocês possam estar aí aprendendo bastante, que vocês possam descobrir coisas novas também. Quero desejar aqui as minhas boas-vindas a você que está retornando aqui às nossas aulas na terça-feira. Espero que a gente possa se encontrar aqui várias vezes e que logo, logo também a gente possa estar juntos nas nossas salas de aula, não é, gente? Vamos fazer aí muita corrente positiva, muito pensamento positivo para que a gente possa estar cada dia melhorando e buscando novas formas aí da gente se encontrar com saúde, com segurança, com muita alegria, tá bom? Então, desejo para vocês aí um ótimo dia, que vocês sejam muito felizes aí e que vocês possam aprender mais, tá bom? Tchau, tchau! Olá, gente, tudo bem? Salve, salve! Rapaz, eu tava com saudade de vocês, sabia? Passamos aí alguns dias, né, nesse final de ano, entramos no ano de 2021 e eu já tava com saudade de vocês, gente, né? Alunos aí do quarto ano. E aí nós estamos retomando agora em 2021, novo ano. E aí eu quero desejar logo, né? Claro, é a minha oportunidade agora, um feliz ano novo para vocês, para as suas famílias. Espero que estejam todos bem, sobretudo com saúde. É o que a gente mais pede durante esse início de 2021. Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula então? Pega aí seu material, faz suas anotações, vai lá para o seu cantinho, beleza? E aí, vamos recomeçar a nossa aula de geografia de hoje, ok? Só lembrando, mais uma vez, eu faço questão de lembrar, tá? Se você perdeu alguma aula, hoje ou na reprise que vai acontecer, vai lá, pede o link lá ao seu professor, sua professora, para que ele possa disponibilizar para você e você possa assistir a hora que você quiser, a aula lá do professor JJ, muito bacana, ok? Logo nesse início de 2021, tudo bem? Vamos lá então para a nossa aula. Olha só, nós já comentamos aqui sobre a formação histórico-territorial do Piauí, tá? Já falamos isso nas últimas aulas ainda de 2020, ainda no mês de dezembro. E nós iremos continuar, gente, porque esse é um tema que está lá nas nossas habilidades e está lá na BNCC, tá bom? Que é a Base Nacional Curricular, que é exatamente a referência que a gente trabalha, tudo bem? Então, vamos lá. Nossa habilidade de hoje: perceber a influência de diversas culturas na produção das diferentes paisagens piauienses. Olha só, quando a gente fala influência, e quando a gente fala culturas, e quando fala paisagens, são coisas que estão, nesse caso aqui, bem conectadas quando a gente fala sobre formação histórico-territorial do Piauí. Tudo bem? Então vamos lá. Olha essa paisagem aí. Você está vendo aqui, ó, essa paisagem, ela é imagens aqui da cidade de Teresina, que é a capital do nosso estado. Então você tem lá o Teatro 4 de Setembro, você tem ali a pracinha do Palácio de Karnak, a sede do governo, você tem a ponte metálica que divide a nossa Teresina e o nosso estado do Maranhão. Você tem ali a ponte estaiada, você tem imagens ali do Rio Puti, você tem imagens ali do Rio, novamente do Rio Puti, aqui na Orla. E você tem aí, né, aqui no caso, o encontro dos rios, ok? Então, são imagens da cidade de Teresina. Agora, a pergunta que eu faço é, para vocês que estão aí,
Será que sempre foi assim? Será que essas paisagens, essas imagens que estão aí, sempre foram dessa forma? Claro que não, né, gente? Se a gente for repensar, fazer uma reflexão sobre o passado, é claro que essas imagens, elas são atuais, são agora, tá? Isso não existia, por exemplo, lá no século XIX, no século XVIII, não existia. Elas foram se modificando, elas foram se transformando, sobretudo pela ação do homem, ou seja, ações dos homens. Então foram aprimorando tecnologia, foram construindo isso aí que a gente está vendo hoje, tá? E, claro, daqui a 30 anos vai ser diferente, pode ser as mesmas coisas, mas possivelmente vai ser diferente. Então, aí a gente já percebe uma mudança no espaço territorial aqui da cidade de Teresina. Então, a gente percebe também uma mudança no espaço territorial do Piauí, ok? Aqui nós temos uma outra imagem, olha. É a Praça Nossa Senhora das Graças, que fica lá em Parnaíba. Aqui você tem a igreja, do lado aqui você tem o colégio Nossa Senhora das Graças, que é o colégio das irmãs, né, que a gente tem aqui. Colégio Sagrado Coração de Jesus, lá também tem, só que lá é conhecido como Colégio Nossa Senhora das Graças. E aí vem a pergunta novamente, será que lá em Parnaíba, que fica a mais de 366 quilômetros daqui, será que sempre foi assim? Também não, né, gente? A gente vê mudanças estruturais, a gente percebe que essa paisagem aí é de hoje, é atual. Se a gente for ver uma paisagem, como a gente já viu aqui nas nossas aulas, paisagens, por exemplo, do século XIX, nós estamos no século XXI, e até mesmo do século XX, você vai ver que muita coisa que está aí não tinha nessa época que a gente está falando aqui, ok? Bom, e aqui eu trouxe dois mapas do Piauí para mostrar para vocês. Aqui nós temos um mapa, ó, tá? Ele está dividido, esses espaçozinhos aqui que vocês estão vendo, esses espaços, eles são as pequenas cidades e grandes cidades também existentes aqui, tá bom? São mais de 224 municípios. Qual a diferença entre os dois mapas? Aqui você tem, ó, o mapa já com diversas cidades. Se a gente for pegar bem aqui, ó, tá aqui bem Teresina, ó. Talvez não dê para vocês perceberem, mas está aqui, ó, bem quase no meio aqui, ó, Teresina. E aonde tem esses pontinhos são as cidades. Então você tem Teresina e aqui em cima você tem Parnaíba, ok? A cidade que a gente acabou de falar. Então você tem dois mapas, um em branco e outro já com as devidas cidades que pertencem ao estado do Piauí, ok? Então aqui a gente percebe como esse espaço territorial ele foi ocupado, ok? Por diversas populações, que a gente já também estudou sobre isso, uma grande parte delas vindo da Bahia e de Pernambuco, há muito tempo atrás. Então, eles foram se colonizando, veio a igreja, veio o pessoal da Bahia, veio o pessoal de Pernambuco, veio os produtores de gado, vaqueiros, então foram se instalando nessas terras piauienses e aí deu origem às diversas cidades que a gente tem hoje, ok? Olha lá, Piauí é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O Piauí pertence, né, ao grande estado brasileiro, é um dos estados pertencentes ao estado brasileiro, tá? Aqui na região Nordeste, por exemplo, nós temos no Brasil inteiro 5 regiões, no Nordeste nós temos 9 estados. O Piauí é um deles, ok? Cuja capital, a gente já sabe, é Teresina. Localiza-se no noroeste da região Nordeste, lembra dos pontos cardeais, que nós já estudamos também, e os pontos colaterais, tá? Entre um e outro, nós temos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e entre um e outro nós temos os pontos colaterais. Então, fica na região Nordeste, ok? A noroeste da região Nordeste. Limita-se com 5 estados, Ceará, Pernambuco, né, o Ceará e Pernambuco, certo? Que no caso, eu estou aqui, ó, seria para cá. Se eu virar assim, seria para cá, tá? Então, seria para cá o leste. Ceará e Pernambuco a leste, Bahia ao sul, que é embaixo,
Se você olhar para o mapa do Brasil, você vai ver que Bahia fica embaixo do Piauí. E Sudeste Tocantins, que no caso é para cá, tá? Sudeste fica entre o Sul e o Oeste. E a Sudoeste e o Maranhão, tá? Quer dizer, o Maranhão já fica para cá. Bom, a Oeste tem uma população de 3.264.531 habitantes. Isso é de acordo com o último censo, né, feito pelo IBGE. E aqui você tem imagens, ó, da população de Teresina aqui amontoada. Claro que essa foto aqui foi tirada no momento sem pandemia. Agora a gente não aconselha, certo, ter esse tipo de aglomeração, ok? Ó, foi tirado no dia 3 de 10 de 2017. Então, muito antes da pandemia, ok? Bom, vamos lá. No Piauí, há vestígios da presença do homem que datam de há mais de 50 mil anos. É muita coisa. Estes estão presentes no Parque Nacional da Serra da Capivara, na Serra das Confusões e em 7 cidades. Lembra, quero recapitular, que nós já falamos sobre isso. Falamos sobre o Museu do Homem Americano, falamos sobre o Parque Nacional Serra da Capivara, onde abrigam vários sítios arqueológicos, tá? Que estão lá como vestígios, como sinais da presença do homem aqui no Piauí, isso há mais de 50 mil anos atrás. Muita coisa. São os nossos chamados, nossos ancestrais. E aqui você tem imagens da cidade de Teresina, aqui da Ponte Estaiada, uma vista panorâmica, muito bonita por sinal. Aqui nós temos o Rio Puti, né? Claro, o Rio Puti sem poluição, tá? Porque se a gente for ver realmente o Rio Puti em época de poluição, você vai ver aqueles famosos aguapés, que ali é um sinal de muita poluição no Rio Puti. Bom, aqui, gente, olha, você tem as diversas pessoas, vamos falar assim, que colonizaram o nosso estado. Então você tem aqui, ó, os bandeirantes, você tem a Igreja Católica, você tem os índios, que já existiam aqui, né? A gente sabe que no Piauí já existiam tribos nativas, você tem os colonizadores e você tem os caçadores. Então você tem vaqueiros, fazendeiros, todos vindo, como eu já disse, da Bahia, Pernambuco. No começo do século XVII, então lá para 1610 por aí, fazendeiros da região do Rio São Francisco, vaqueiros vindos da Bahia, os padres jesuítas, iniciaram um processo de povoamento do território piauiense. Então, se eu perguntasse assim, quais foram as populações que ajudaram a colonizar, a povoar o Piauí? Então você tem aqui, ó, os vaqueiros, os fazendeiros, os padres jesuítas, são os que estão lá, né? Os que ajudaram a colonizar as terras piauienses. Os agentes dos primeiros núcleos de povoamento. Então você tem aqui especificamente, né, mais resumidamente, quais foram as pessoas que colaboraram nesse povoamento do Piauí. Você tem aqui, ó, os índios, e claro, junto com os índios você tem a Igreja Católica, né, através dos jesuítas, você tem os bandeirantes, você tem os fazendeiros e você tem os vaqueiros, tá? Claro que a gente tem que citar os índios, porque os índios já existiam aqui, eles já eram moradores nativos, já viviam aqui em terras piauienses. Manifestações culturais que mudaram a paisagem piauiense. E aí, a gente começa a perceber que junto com essas pessoas que vieram da Bahia, vieram de Pernambuco, vieram de outros locais, como por exemplo da Europa, no caso dos portugueses, esse pessoal todo, gente, trouxe inúmeras contribuições culturais, que vão desde a nossa culinária até as nossas tradições culturais, como danças, como manifestações mesmo folclóricas e etc. Ok? Então, muita coisa que a gente herdou, tanto na culinária, como nas expressões artísticas, como nas danças, como na própria forma de falar, vieram desses povos. Claro, porque a gente foi colonizados por eles. Então, aqui você tem, ó, expressões culturais, como, por exemplo, o reizado, você tem
Aqui no caso, a estrutura colonial da Praça da Estação, que é um patrimônio histórico, cultural que deve ser preservado, e você tem as quadrilhas, tá? A quadrilha, todo mundo pensa que é originalmente nordestina, mas não é. Na França, já se dançava quadrilha. Claro que nós aqui, né, reinventamos a forma cultural, essa forma muito mais nordestina de dançar quadrilha, ok? Bom, e aí nós temos o vaqueiro. O vaqueiro é figura presente desde a colonização do Brasil. Na Batalha do Genipapo, cerca de 400 vaqueiros piauienses perderam a vida pela luta pela independência. Nós já falamos sobre isso também. O vaqueiro é o herói do sertão e suas tradições devem ser exaltadas e preservadas. Aqui você tem, ó, isso aqui são os vaqueiros da cidade de União. Lá, durante os festejos de São Raimundo Nonato, que acontece em agosto, existe uma noite dedicada aos vaqueiros. E, por sinal, é a noite mais movimentada dos 9 dias de festejo, lá em União. Interessante, né? Porque União, a padroeira, é Nossa Senhora dos Remédios. Mas o festejo maior é de São Raimundo Nonato, que é um padroeiro, mas não é o padroeiro principal. E aqui você tem, ó, os vaqueiros lá de União, que é uma tradição que é guardada lá há muito tempo, veio lá dos tempos coloniais, tá? E eles têm, por exemplo, lá, eles têm uma banda de vaqueiros, que já foi convidada para tocar até na Europa, né? Então, é uma tradição que ainda se mantém. Talvez vocês, não é, claro, não é do tempo de vocês, mas você percebe aqui, ó, eles estão de gibão, chapéu, todos de couro, porque esse tipo de vaqueiro, assim como na época da colonização aqui, eles são daquele tipo de profissional que eles andam aí no meio do mato procurando gado. Por exemplo, um gado que se perde, uma vaca que se perde, uma novilha que se perde. Então eles saem atrás correndo. E eles precisam dessa vestimenta para se proteger dos espinhos, dos paus, quando eles estão andando a cavalo apressadamente. Então, eles precisam disso, ok? É uma proteção também. Bom, aqui nós temos algumas manifestações culturais que a gente percebe que, de certa forma, alteraram a nossa vida cotidiana aqui no Piauí. Nós temos, por exemplo, o reisado no município de Boa Hora. O reisado lá, gente, é uma manifestação cultural muito tradicional, tá? O reisado é de origem egípcia. Geralmente a gente pensa que o reisado é uma tradição nordestina, mas não é. Ela é de origem egípcia, considerada uma festividade profano-religiosa. Aí você pergunta, professor, mas o que é profano? Profano, gente, é o que não é adequado à religião, ou seja, não é aceito pela religião, pelo catolicismo, tá? Por isso que a gente chama assim, profanação. Você é uma ação de profanar, então você está profanando alguma coisa. Então é considerado uma festa profana, porque não está dentro do conjunto de tradições religiosas das festas religiosas da Igreja Católica, ok? Bom, aqui outra manifestação cultural mais alinhada à história, a arte rupestre. É um elemento transformador e é a junção da pintura, escultura e arquitetura, que é um meio de se preservar a cultura de um povo, de valorizar o passado sem alterá-lo. Ou seja, aqui, ó, são pinturas rupestres, como eu já te falei em aulas passadas, dos sítios da Serra da Capivara. Gente, isso aqui tem milhares de anos. Você olha assim e pensa que é atual, né? Pensa que é um rabisco. Ah, professor, isso aí é um rabisco. Isso aí é feito por menino. Ninguém sabe. Foram feitos por pessoas há milhares de anos. É uma forma de comunicação. É uma forma simbólica de comunicação. Que ainda hoje é estudado por historiadores, pessoas ligadas à arqueologia lá em Serra da Capivara. Ok? Aqui nós temos a quadrilha. Dança típica das festas juninas piauienses. É carregada de referências caipiras e matutas. Mas sua origem vem de muito longe, quadrille, que significa que surgiu em Paris, ó, como eu falei. No século XVIII, como uma dança de salão composta por 4 casais. Era dançada pela elite europeia e veio para o Brasil durante o período da regência, por volta de 1830, olha só. Tá vendo?
Muita gente pensa que algumas tradições que a gente tem aqui no Piauí são aqui nordestinas, mas não são. Elas vieram da Europa. Depois nós aqui aprimoramos, né? Mudamos ou aprimoramos ao nosso modo. Então, a nossa quadrilha hoje, ela tem muito esse aspecto caipira e matuto, que é regionalmente aqui da nossa tradição, ok? Mas a quadrilha original veio lá de Paris. Então, agora você já está sabendo, né? Quando alguém, o seu pai, sua mãe ou alguém perguntar, e a quadrilha veio de onde? Ah, veio lá da França, veio lá de Paris, e nós aprimoramos aqui, ok? Aqui nós temos outra manifestação, que é a roda de São Gonçalo, gente. Seu pai, sua mãe, e principalmente seu avô, deve conhecer, tá? Essa aqui é a roda de São Gonçalo, tradição aqui do estado do Piauí, tá? Já virou um patrimônio cultural nosso, então é um patrimônio que deve ser preservado. Essa dança tem origem portuguesa, mas é dançada tradicionalmente em diferentes estados do Brasil. Cada estado tem sua dança de São Gonçalo, né? De acordo com sua própria forma de ser, havendo diferença da região para a região antigamente. A dança de São Gonçalo acontecia no interior das igrejas, sempre em 10 de janeiro, data da morte do santo, homenageado. Ah, por que chama dança de São Gonçalo? Deu para saber por que chama dança de São Gonçalo? Porque em homenagem a um santo católico, São Gonçalo, ok? E é dançado geralmente por mulheres e homens num ritmo frenético, ou seja, um ritmo bem acelerado, ok? Mas ela data lá, ó, do século XVIII, muito tempo, tá bom? Bom, antes de fazer o nosso desafio, eu vou explicar para vocês como é que vai ser o nosso desafio de hoje, tá bom? Mas antes, eu queria voltar a essas tradições que a gente tem aqui, gente, que eu faço questão de realmente a gente comentar mais ainda. Por exemplo, pergunte para o seu pai ou para o seu avô, sua avó, tá? Se ele já ouviu falar do reizado. Com certeza, se ele estiver do lado aí, pergunta logo. Ele vai saber lhe falar, tá? O reizado, tá? Outra. Alguém de vocês já foi na Serra da Capivara? Será que seu pai conhece? Será que sua avó conhece? Pergunta também para ele, o que tem lá? Será que só tem seca na Serra da Capivara? Será que lá não tem algumas coisas muito belas que a gente pode, de certa forma, preservar? Como, por exemplo, isso que está aqui, ó, os sinais deixados pelos primeiros habitantes no caso, né, das Américas, aqui. Isso aí são pinturas rupestres que datam de mais de 50 mil anos. E aqui nós temos a quadrilha, que hoje, né, na verdade, hoje as quadrilhas juninas, elas se reinventaram e hoje a gente usa muito o aparato tecnológico. Então hoje é uma mistura muito grande de ritmos, que de certa forma não são as quadrilhas tradicionais como a gente tinha antes. Aquela quadrilha do Luiz Gonzaga, aquela quadrilha lá da época nordestina que a gente realmente dançava, que era dança caipira, aquela dança ali do povo mesmo aqui das origens. Não é, a gente sabe disso. Elas foram se aprimorando, foram se inovando, foram se modernizando e hoje a gente tem diversos tipos de quadrilhas, inclusive aqui no Nordeste. Nós temos todo ano, esse ano não teve por causa da pandemia, mas nós temos todo ano um festival de quadrilha, ok? Em todo o Nordeste, né, é feito esse festival e o Piauí aqui concorre também com uma quadrilha junina, beleza? Bom, e aí nós temos a roda de São Gonçalo. No meu tempo a gente cantava, São Gonçalo vem, São Gonçalo vai, né? Hoje também se reinventou, mas muito da tradição da roda de São Gonçalo ainda se mantém. A gente chama a roda de São Gonçalo porque é feito numa roda, e aí as mulheres e os homens eles vão dançando num ritmo bem peculiar, né, bem específico, levantam as mãos e vão cantando e dançando, fazendo a roda, né? Geralmente eles estão vestidos tradicionalmente, de forma padrão, alguns
com a camiseta, né, geralmente aqui de São Gonçalo, ó, a imagem de São Gonçalo, e eles vão dançando ao redor, né, numa roda, numa dança bem característica deles. Isso é uma tradição lá ainda do século XVIII, né, que, em homenagem ao santo São Gonçalo, que faleceu em 1259, ok? Tudo bem? Deu para entender aí? São algumas tradições e manifestações culturais que ajudaram a mudar o quê? A nossa paisagem aqui do Piauí. Quando eu falo paisagem, gente, é a nossa forma de se manifestar, tá? Mas também acaba mudando a nossa paisagem geográfica, a nossa paisagem física. Porque quando você tem esses moradores que se deslocam para uma cidade e de repente eles vão morar nessa cidade, eles vão adaptar esse local às suas necessidades. Então eles acabam construindo uma casa, eles acabam modificando o leito de um rio, eles acabam, por exemplo, entupindo uma cacimba, né? Cacimba, pergunte aí para o seu pai e sua mãe que ele deve saber o que é, tá? Então tudo isso é modificado geograficamente. Então essas paisagens também geograficamente são modificadas. Mas aqui no caso, essas manifestações culturais acabam também mudando os estilos de vida dessas pessoas que moram nessas pequenas cidades. Ok? Bom, e aí vem o nosso desafio. Olha só. O nosso desafio de hoje ele é um pouco diferente do que vocês já estão habituados aqui nas nossas aulas. O que você vai fazer? Você vai procurar fazer uma pesquisa na internet, nesse site abaixo, ó, que é esse aqui, ó. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês poderem copiar, tá bom? Copia do jeito que está aqui, não pode alterar e nem mudar uma vírgula, uma letrinha. Por quê? Porque se você alterar, você não vai conseguir acessar esse site. Lá, nesse site, vai aparecer a seguinte pergunta. Por que o Piauí foi colonizado do interior para o litoral? Tá? Então lá vai aparecer uma série de informações sobre a colonização do Piauí, sobre o povoamento do Piauí. Você vai ler, ok? Depois, você vai fazer um resumo, faz uma produção textual do que você entendeu. Presta atenção. Não é para copiar o que está lá no site. Você vai entrar no site, você vai ler todo o texto que está lá, tá? Claro que você não vai ler mais de uma vez, porque você não vai entender. Leia mais de uma vez, uma, duas, três, ou quantas vezes for necessário. Depois que você leu, aí vai ficar na sua cabeça, tá? Que você leu, que você entendeu. Você vai pegar seu caderno e vai fazer um resumo, tá? Você vai colocar aquilo que você lembra, aquilo que você leu, que ficou na sua memória, sobre o povoamento das terras piauienses. Você vai fazer um resumo bem bonito, sem borrão, sem corretivo, tá? Bem bonitinho, fazendo os parágrafos necessários, tá bom? Eu oriento, né? Sugiro que a cada 5 linhas você faça um parágrafo, salta uma linha, cria um título. Você pode até colocar povoamento piauiense, você pode colocar, salta uma linha e faz bem bonitinho, começando com o parágrafo, indo até o final da linha, voltando e fazendo bem bonitinho. Depois você vai fazer o quê? Você vai compartilhar com seus colegas. Mostra lá o seu professor, sua professora de geografia, e aí ele vai dar o aval, você vai compartilhar com seus colegas, tá bom? Pode mostrar o seu pai, sua mãe, o seu resumo, sua produção. Aí na sua cabeça deve estar dizendo assim, professor Jota, mas quantas linhas? Né? Primeira coisa que me pergunto, quantas linhas eu devo fazer? Gente, geralmente um resumo, dependendo do resumo, entre 10 e 15 linhas ele está bom. Mas pode fazer mais? Pode. Isso vai depender de você, da sua capacidade de escrita, tá bom? Então, você pode pegar e fazer um resumo de 10, 15 linhas que está muito bom. Se é 10 linhas, você vai fazer 2 parágrafos. Se é 15 linhas, faça 3 parágrafos. A cada 5 linhas, um parágrafo, tá bom? E aí fica por conta de seu professor também. Eu sou a professora lá de geografia que vai orientar você sobre isso. O importante é você ler o texto que está no site, esse site aqui,
Depois você vai fazer o seu resumo, pegar o seu caderno, fazer o seu resumo, e depois, quando estiver lá bem bonitinho, caligrafia muito boa, muito bonita, mostra lá o seu professor, sua professora, e depois compartilha com seus colegas para vocês poderem trocar figurinhas, como eu chamo. Tudo bem? Beleza? Não tem nada de difícil. É só pegar, copiar, entrar nesse site que está aqui, ó. Tá bom? Se você já copiou, só pega lá, coloca lá na barrinha do Google, e você vai encontrar. Tudo bem? Gente, um abraço para todos e todas. A gente se vê na próxima aula, ok? Tchau, tchau.